Estava aqui falando para a filha que quando eu era menina, meu sonho era casar, ter uma família grande, era só isso. Então eu já vim com o instinto daquilo, de casar. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos, carteira assinada. Antes dos 14 anos eu já fazia um enxoval. Antigamente tinha essa história, porque por você ser mulher, você tinha que fazer um enxoval. E eu fazia meu enxoval. Todo mês eu comprava uma peça, tipo um lençol, um jogo de banho. No guarda-roupa da minha mãe tinha assim a parte, era cheio de coisa minha. Porque eu era mulher, eu ia casar um dia, tinha que ter enxoval. Meu Deus. Era. Todos nós fazíamos Alguém me enxoval. falou das minhas amigas. Amigas que eu falo assim, tipo, no serviço, em algum lugar. A Joyce. Faz enxoval? A família da Joyce faz enxoval pra ela. Tô falando pra você. Era mesmo, a Joyce. É isso. Era uma pessoa que eu trabalhei. A família dela é muito religiosa, né? Aparentemente, assim. Eles têm algumas atitudes que eu não concordo. E pra pessoa se mostrar tão religiosa, vocês entendem? Não, raciocínio, não sei. Enfim, a família dela faz isso. Aí as coisas em casa nunca foram fáceis. Já expliquei isso pra vocês. Vocês que acompanham sabem que eu venho de uma infância muito judiada mesmo. E quando eu me vi moça, eu queria ser independente. Né? Tudo meu era do lado do... Tipo assim, antigamente, né, tinha o PT, tinha a CUT, tinha o lado feminino. Eu era totalmente do lado oposto das coisas. Então, se tinha assim, pelo povo, pelo pobre, eu tava lá no meio. Eu ia pro meio, eu era malucona. Entendeu? Quando tinha passeatas, coisas, pelos pobres, pelos indefesos, pela classe operária, pela classe trabalhista, eu ia pra cima, eu era aquela pessoa que eu falava assim, eu tô junto, eu não gosto de justiça. Eu era assim, muito loucona, assim, sabe? E eu fugia dos padrões da casa. Se a pessoa recebia, né, toda delicada, o pessoal todo delicado, recebia as pessoas, minha mãe recebia e tudo. Procurava eu lá no meio, você não me achava. Você me achava, eu tava no quarto. Minha mãe vinha e falava assim pra mim, você não vai lá na sala? Chegou lá, os parentes e tudo, você não vai lá? Eu falei, eu não vou não. Mas tem que ir, filha, parece bicho do mato. Eu falei, mãe, eu não gosto desse tipo de reunião, eu não gosto. Você tem que ir, filha, vai lá cumprimentar todo mundo. Eu falei, mãe, esse negócio de beijar no rosto, 3 beijinhos, me deixa tão nervosa. Você não sabe quanto eu fico nervosa. Eu não vou. Vai, aí eu ia na sala e fazia assim, oi, todo mundo. E saía. Minha mãe ficava, nossa, com ódio de morte de mim. A família do meu pai, tinha muita gente que eu não gostava, até hoje eu não gosto, né? Não sei se o povo é vivo. Assim, gente, não é que eu odeio, né? Conheço a pessoa, odeio, não. Eram pessoas com atitude esquisita, a família do meu pai sempre foi muito... Eles apoiavam muito o mal feito, sabe? Todo mundo apoiava o mal feito e ainda apoia o mal feito um do outro, assim. E eu detestava eles, assim, que saco, tem que ir lá, tem que falar com aquele povo. Era assim, tem que cumprimentar, que saco, a mãe fala mal de todo mundo. Ai, que povo chato, era assim. Aí meu pai ficava pra mim, já falou com a Valquíria? Já falou com não sei o quê? Aí eu, já, pai, para de encher o saco de ficar falando com esse pessoal. Pegar mais café. Era assim, já cumprimentou fulano? Já, pai, para. A Elsa aqui. Para de ficar me obrigando a falar que esse povo não gosta de ninguém, não. A pessoa que eu sinto falta deles é o meu avô. Ele também foi muito certo na vida dele. E eu sei, né? A pessoa antigamente bebia muito, fazia muita coisa. Coisa na rua de barco, essas coisas era costume das pessoas, né? Era um costume feio. Mas eu sinto falta só do meu avô.
Minha avó, ela tinha os preferidos dela. Tem, né? Continua Eu tendo. tinha porque eu não falo mais com ela, né? Meus primos, entre eles, era festa, era... Sabia que tinha alguma coisa que eu não fazia parte, assim, não me sentia parte daquilo tudo. Turma, eu posso estar muito enganada, mas tem muito esse papo da avó do lado do pai e da avó do lado da mãe. A avó do lado da mãe, da parte da mãe, ela tem as regalias, porque ela é a mãe da filha que gerou, que foi para a maternidade, teve. E a avó da parte do marido, ela fica de longe tentando achar uma vaga, assim, não, eu vou também, não, peraí, eu também quero ir, não, também vou. Isso acontece sim. Você entendeu? Isso acontece muito. A esposa leva o marido pro lado dela, pra família dela, pro lado dela. Né? Ela que uma mulher como manda a casa, então, né? Então, a gente... Isso não é uma coisa... Não, a minha nora, a gente se dá muito bem. Isso não, porque eu sou uma sogra intrometida. É ruim? É ruim. Eu sou amiga da minha nora. Eu falo intrometida porque eu sou amiga da minha nora. Nós somos mulheres, nós somos uma pela outra. Eu falo isso e se ela assistir esse vídeo, ela assina embaixo. Vocês podem procurar ele e assina embaixo. Eu sou pela minha nora, nós somos amigas. Nós procuramos o melhor uma para outra, porque isso é vida. Ela me deu meus bens mais preciosos. Ela já sabe, eu já falei para ela e o meu irmão tava ouvindo. Ele pode arrumar outra pessoa, ele pode sair de casa, pode acontecer o que ele quiser. For. Ela é a minha pessoa. Ela é a minha cunhada. E a outra que ele arrumar, problema aí dele. É com ela vai arrumar outro irmão pra essa cunhada dele aí. Essa minha nora, ela tem... Mas a Kelly, você é louca. Ela é tudo na minha vida e ninguém tira de mim. Ninguém tira. Ô, gente, eu assim, vagamente eu lembro da nossa vida sem a Kelly, vagamente. Mas sanamente, só com ela. Entendeu, turma? Então, eu busquei o meu espaço, eu busquei o meu lugar na vida da minha nora, eu busquei ser amiga da minha nora. Então, ela já sabe que eu amo ela como uma filha, ela sabe disso. E eu faço qualquer coisa que esteja dentro das minhas posses, que ela sabe, pela felicidade da minha nora como pessoa, não é como a esposa do meu filho, não. É como pessoa, primeiramente, entendeu? Porque ela é maravilhosa. Defeitos, tenho eu como sogra, tem ela como filhona, minha filha, meu filho. Muitos, né? Nós temos defeitos, mas nós temos que aprender a lidar com os defeitos de quem a gente ama. Entendeu? E a pessoa retribuir para nós, isso é muito importante. Na família isso é muito importante. E agora, no exato momento, a minha família é meus filhos. A minha família é essa aqui, e o filhão que está lá no interior, com as minhas 2 netas e minha nora. Essa é a minha família. Essa eu vou lutar até o dia que eles me enterrar. Essa eu vou estar junto, eu vou estar do lado, eu vou estar sempre do lado. O começo da história com a Kelly foi muito difícil, porque todo mundo era muito criança, né? Eles eram muito jovenzinhos. E tudo iniciou com a chegada da neta. Foi muito caótico, isso. Mas eu acho que agora a gente é todo mundo muito maduro para saber o valor que cada um tem. Que a gente era muito novo, né? Que tudo que rolou foi porque todo mundo era imaturo. Aí a gente aprende, na época que tudo aconteceu, meu filho era um cabeça vazia, ele não tinha uma direção. É que o homem demora pra amadurecer, demora muito. Ele não era maduro, ele era criança mesmo. Minha nora era uma princesinha, gente, uma princesinha. E eles dois caíram nesse mundo, os dois juntos, cada um tentando não afogar e afogar o outro. Um saía pra fora e tentava. Difícil, e ela, pensa, gente. Você ser meio que jogada no meio de uma família que você não tem Nunca intimidade, viu, não né? tem intimidade nenhuma, que foi que aconteceu. Nós sempre foi muito rústico, tipo assim, tá mijando, todo mundo tá vendo que você tá mijando, tá cagando, a gente todo mundo tá vendo que tá cagando. Nós morávamos aqui em casa, era eu, a filha e o filhão. E o marido, pai, né? que é o pai dela, que tinha esse lance das viagens, dessas coisas, né? Aquela coisa, né, gente? Sem entrar em detalhes. Mas a gente era rusticão assim. Mas mesmo. A gente era tudo assim muito tranquilo, eu era muito tranquila, assim, eu sempre fui muito confiante, sempre passei muita confiança para os dois,
Se eu tivesse que arrancar uma roupa e tirar uma roupa, eu tirava a Eu saía roupa. do banheiro pelado, eu saía do Não banheiro tinha pelado, aquela tinha essa dinâmica de coisa. ficar. E hoje em dia a gente é assim muito. Quando vai na casa dele, tipo, ele fica pelado, nós fica tipo, beleza, né? Um lindo, mamãe acha um lindo, um lindo. A gente se conhece, tem nada a ver. Não tem aquele olhar Ninguém de, fica olhando um pra ficar com parte do tricagem, outro, sabe? ou peito, Tipo, ou gordura, ou ou sei ficar lá o prestando quê. atenção. Não, é olho no olho, a conversa flui. E a gente veste a roupa e A sai gente tudo fica rindo, doido. ou então ele abre a porta do banheiro cagando e nós estamos na sala. Olha, e ele gente, fica é uma conversa. tragédia. Ele fala assim, ai, eu falo, que é isso, meu filho? Que loucura é essa? Enfim. Se ele escutar uma coisa dessa, ele mata a mãe dele. Entende quando eu falo que ela foi meio que jogada? É porque ela não tinha isso, era diferente a família ainda dela, é. os costumes. Os costumes da família dela, Ela eu deu acho uma muito bacana. flexibilizada, ela Eles deu, são mas tradicionais. ela, ainda assim, ela dá uma segurada na onda, entendeu? Nós não dá segurada nem nada. Eles são tradicionais. Eu vou falar, até hoje eu nunca peidei na frente dela, porque eu sei que ela não gosta. E Ela nem a Roto odeia, ela também, eu odeia, sei que ela não gosta. Ela ainda, a família dela é tradicional, aquela família tradicional. E ela caiu dentro de uma família comigo que não tem nada de tradicional. Eles tipo, engravidou, tem que casar, assim, né? Até a época dela. Depois que os outros irmãos, que ela tem outros irmãos, foi mais flexível Aí as coisas né? foram mais. Ela foi aquela que abriu o caminho para os filhos, para os irmãos serem felizes. Porque graças a Deus a família dela é uma família do bem, uma família maravilhosa. Entendeu? Gosto da mãe dela, a gente se dá bem, pai, todo mundo, quando a gente se junta, assim, quando calha da gente bater lá junto na casa, por alguma comemoração, a gente se diverte. Tudo tranquilo. Tudo de boa, gente. Eu tô falando isso por quê? Porque é muito importante você resgatar os amores da sua família. Você ter esse resgate. Depois que minha mãe faleceu, era muito mais assim, primos, primas, não sei de onde, não sei de onde, não sei de onde, não sei de onde, e se juntava junto com a minha mãe. Com a morte dela, a família se encerrou por aí, então ela era aquela que trazia todo mundo, então não mais, né? E com isso eu consegui ter a noção de quem gostava de mim e de quem não gostava de mim. E na verdade ninguém gosta de mim, né, filha? Não, ninguém me curte. Entendeu? Então, o que as pessoas curtiam na Silvana? As possibilidades. Como vocês veem, eu sei fazer. Não é que eu sei fazer. Deus me deu uma mente boa, uma inteligênciazinha para as coisas. Eu tenho uma certa facilidade de olhar determinadas coisas e fazer do meu jeito. Às vezes não é nem do jeito que a pessoa fez lá. A pessoa seguiu uma trajetória para chegar nessa xícara. E eu vou olhar e vou fazer do meu jeito. Então, o meu jeito nunca é igual. Sempre eu procuro uns caminhozinhos. E isso fazia com que as pessoas me quisessem e gostassem de mim e me queressem junto. Muito, muito. Era conveniente, entendeu, galera? Como Então, a gente põe, era conveniente. Exatamente. Era conveniente que eu estivesse naquele tipo assim, local, naquela hora, daquele jeito. Ela sabe fazer sorte, ela faz isso. Faço tudo. Ela faz isso, ela ajeita isso. Se eu precisar, ela tá aí. Se eu precisar, ela recebe uma encomenda. Se eu precisar, ela vem ela aqui. costura, ela faz comida, qualquer coisa. Se eu precisar de ir no médico, ela vai junto comigo, ela deixa tudo, porque eu era dessa turma. O não na minha boca nunca existiu. Aqui. A Silvana, eu vou no médico, eu vou lá no Raio Gaspar. Vou. Aqui assim, minha mãe, ela sempre teve a mente muito assim, né? Você fala assim, você tá vendo que a pessoa tá fazendo com você? Não, tô vendo nada, não tô vendo nada. Não Demorou muito gente, tempo né? pra ela perceber que A as pessoas pessoa aqui só queria dela o que ela podia proporcionar, né? Tipo assim, ela pode ver minha filha, ela pode receber um negócio pra mim, ela pode... E assim, como se fosse uma obrigação, entendeu? Não é um bagulho, não é um favor que você tá fazendo, é uma obrigação que E você não tá era fazendo. só aqui em minha volta, não. Isso se estendeu Não, eu tô falando aqui porque recentemente o fato aconteceu. A todos, né? Sim. A todos. Hoje não. Hoje eu sou dona de mim. Eu vou falar pra vocês, também tô envolvida nesse rolê aí, porque eu fazia também, viu? Eu era útil pra alguma coisa. Eu sabia mexer no computador, sabia fazer as coisas. Entendeu? Eu era útil. Agora eu não sou mais. De vez em quando eu sou um pouco útil, mas de vez em quando. Então é assim, as pessoas não curtem a nossa companhia. As pessoas curtem
A nossa Serventia? serventia, não é bem serventia que fala, né? Tem até um videozinho do padre Fábio de Mello que ele fala, né? Utilidade. É, utilidade. Elas curtiam a minha utilidade. Eu tinha muitas utilidades. Agora eu parei de ser útil. Uma vez que você deixa de ser útil, você já é colocada para escanteio, então a pessoa já não serve mais, né? Já não é mais viável. Eu já aprendi a fazer as coisas, agora a gente não precisa mais, não depende mais, não quer mais, achando assim que dor de barriga dá uma única vez. Não, eu sempre soube desde a minha infância que dor de barriga não dá uma única vez, não. Não, tem dor de barriga que é violenta. Ela volta. Catarina! Então, gente, o papo já foi para outro rumo, não era nem esse. O que eu queria dizer para vocês era o seguinte, que a família, ela é o bem mais precioso que se tem, sim. E tudo que você passar, tudo que vier para você, com toda certeza, somos nós que plantamos mesmos. E no dia a gente tem que colher mesmo. E a gente colhe sim, Mas é aquilo, gente, família não é só o sangue, né? Nada, Tem gente não. que nem as pessoas de sangue se importam. Aqui é difícil, a gente quase não tem ninguém que se importe com a gente, né? Aquela pessoa que pergunta, você tá legal, tá tudo bem aí, tá tudo legal, que realmente queira saber se está tudo bem. Né? Não é aquela coisa de educação, tipo assim, tá tudo bem, nem espero você responder, não quer saber nada. Falou por educação e morreu aí, né? Nós estávamos aqui falando a respeito do meu pai. Meu pai vai fazer 84 anos. Ele faz aniversário dia dos namorados. Então, ele tornou da nossa infância, até meus 15 anos, que foi quando eu me casei, para sair de casa, a nossa vida um verdadeiro inferno. Um verdadeiro inferno. Tanto só a nossa como a dele, como foi assim... Nossa, ele... Enfim. É a época, né? Parece que as pessoas mais velhas antigamente era jogar, ir pro bar beber e mais nada, né? Não tinha nada, né? É só isso. E então, aí eu querendo chegar onde que agora ele com 80 e tantos anos, aí logo depois que minha mãe faleceu, tem 26 anos quase, minha mãe, 25 completos que minha mãe faleceu. Para mim é como se tivesse sido vai hoje. completar 26. Ele logo procurou outra mulher, logo, com coisa de 2, 3 semanas, ele já estava atrás de uma mulher para pôr no lugar. E eu sou aquela pessoa. Eu falei para ele o quê? Ah, não. Falar pra vocês. E era tudo mocinha, turma. Como eu vou acertar? Caraca, velho. Era tudo mocinha, 27 anos, mais jovem que eu. Mas Minha mãe faleceu, eu tinha mais de 30 anos. E ele era de 27, de 25, de 20. Olha bem pra minha cara. Falei pra ele, aqui não. Nossa, nós botava todo mundo pra correr. Eu falei, pai, se o senhor colocar uma pessoa dessa aqui dentro dessa casa, eu não olho mais nunca na sua cara. As meninas se aproveitaram, era nítido, só ele que achava que ele era gostoso. Aí, gente, teve uma passagem muito chata, que eu também não quero falar sobre isso. A respeito de moça. Que as pessoas sabiam e as pessoas não alertavam ele porque queria ver ele arrebentar a cara. Por quê? Porque ele foi horrível, então as pessoas queriam que ele se lascasse. Só que eu não. Eu cheguei nele e falei, se o senhor, ó, a pessoa fez nas suas costas, tá falando do senhor lá. Tá falando do senhor. Vai babão, que vai dar a casa e dinheiro pra ela. E o mais é o rapaz que tava junto com ela que vai. Falei, que isso, pai? Eu não aceito. Ele morou com uma outra, ele trouxe uma pra morar e eu pus pra correr. Eu pus mesmo, turma. Eu falei pra ela, pega suas coisas e cai fora. Ela também tava se aproveitando dele. Ela veio morar com ele. Para o cara que ela queria viver, estava construindo uma casa em Santos. Quando a casa ficasse pronta, porque ela não tinha para onde morar com a filha, aí quando a casa dela estivesse pronta, ela ia deixar o meu pai, falando com as paredes que ele não ia saber, ele tinha ido trabalhar, ela ia catar as coisas dela e ir embora. Eu fiquei sabendo disso, eu cheguei nela e falei, qual é a verdade disso? Ela disse que era, eu falei para ela, pois você vai agora. Foi mesmo. Falei, você vai agora, mas não vai agora. Com ela, assim, sabe, mas, pô... Difícil, falei, você vai agora. Quando ele chegou, não tinha mais mulher, não tinha nada. Ele olhou pra mim, eu falei, já ele foi. Ele nem questionou muito, viu?
Foi tipo assim, tudo bem. Como se ele soubesse, turma. Passou aí. Como se ele soubesse. É muita loucura, Falei, né? não. Aí, essa que ele tá agora, ele falou, como minha filha é muito difícil, vai lá e... Vai lá e fala com ela, né? Se você conseguir fazer amizade com a minha filha, que sou eu, a gente tá junto. Beleza. Aí ela veio, me peitou aí. Era um dia que tinha água pra todo lado aqui pelos telhados. Nós estava lavando um tapete. Era. Entrou água pela sala pingueira, Aí e mais ela pingueira. entrou, ela entrando com os cabelos longos, magrinha. Lembro da filha. Aí ela chegou e falou assim, eu quero ficar junto com seu pai disse que eu tinha que vir aqui falar com você. Eu falei pra ela assim, ela falou assim, eu quero uma pessoa pra viver junto, pra me cuidar e pra cuidar de mim. Casa, eu lembro. Aí eu falei pra ela, ótimo, então você pode limpar a casa do meu pai, que eu vou limpar a minha, que a minha tá cheia de sujeira. Eu larguei ela lá, limpou na casa e vim pra aqui. E ela limpou a casa toda, e quando meu pai chegou, tava tudo em ordem. Aí eu falei, essa sim, essa sim. E ela já tinha mais idade, não era uma menina, ela já tinha quase 60 anos, não tinha 60 não. Ela tinha 57, para 50, uma coisa assim, a Cisa tinha. Jovenzinha ainda, ficou com o velho, tá até hoje. E eu tiro meu chapéu para ela, eu respeito ela muito. Ela é uma pessoa difícil, porque ela é difícil. Eu ia falar só isso. Ela é bem difícil. Muito difícil. Toda sistemática. Qualquer jeito que você olhar torto, ela já... Opa, tudo ela leva em consideração. Tudo, um ponto, uma vírgula. Se você pôs o pé mais para um lado, para o outro, ela analisa tudo. Ela analisa. Seu pé tava para aquele lado, não, então você... quer dizer... E ela analisa, tipo assim, quer dizer que você não gosta de mim. Isso, tudo ela quer dizer. Tudo ela tem o que quer dizer, então... Aí, essa é a esposa do meu pai, eu admiro ela muito, ela cuida muito bem do meu pai, que ela cuida muito, e ela cuida bem dele, e põe ele ali, ó. Ela é daquela. Não sobe, não desce, não, ó, chibata, ó. Toda vez que nós vamos almoçar, eu me racho com eles, porque ela vai nos dois pés no peito dele, assim, vai, tá! E ele... Aí ele fica até torto, assim, você fala... Aí ela fala pra ele assim, ó, gente... Não é só porque sua filha tá aqui não que você vai se crescer em cima de mim. Pode baixar a guarda aí. Aí eu olho pros dois, eu e a Vi, nós dá risada, nós fala assim, faz de conta que nós não estamos aqui. Ó. Tô nem aí, turma. Ela não escuta bem, né? E agora meu avô também não. Então fica um bagulho caótico. Um falando com o outro que não escuta. Eu amo ela. O outro fica pistola porque o outro não ouviu, porque... Eu sou apaixonada por ela. Ela tem todo o meu respeito, o meu amor e meu carinho como pessoa. Entendeu? E não é porque ela, se precisa de eu sair com ela, eu saio, e eu tenho todo o respeito de andar com ela na condução, e quando eu vou levar ela no médico, caso eu precise de ir, eu trato ela como se fosse a minha mãe. Minha mãe sabe que minha mãe é ela, a minha mãe que já se foi, que está com o Senhor, minha mãe sabe que o lugar dela no meu coração, ninguém nesse mundo vai pegar, porque ela é a minha mãe. Gente? Só que a Cisa, ela tem todo o meu respeito, então... Quando eu chego nos lugares, eu falo com todo carinho, olha, minha mãe tá sentadinha ali, por favor, dá para você ajeitar ela e fazer as coisas, porque ela não escuta. Então eu tenho todo um respeito e todo um carinho, porque é assim que a minha mãe verdadeira me ensinou a respeitar os mais velhos, a prestar atenção nas coisas em minha volta. Minha mãe, ela veio de um tempo muito difícil. Minha mãe, ela trabalhou na roça, ela carregou o irmão nas costas. Ela perdeu meu avô, minha avó tinha 33 anos, eles eram 5. Minha avó criou esses 5 sozinha, sem, sabe? Aquele tempo que você adoçava café com cana, aquelas coisas bem loucas, sabe? A casa que minha avó tinha, quando meu avô faleceu, um irmão do meu avô tomou, colocou minha avó na rua. Minha avó ficou andando, perambulando pela rua, sem ter onde morar, sozinha. Ela não desfez de nenhum dos filhos, ela viveu sozinha e morreu sozinha, gente, sem homem para dar ordem. Ela morreu bem idosa. Com 88 anos, nos braços do meu tio, que nem um bebê, muito bem tratada, muito bem cuidada. Ela era nosso tudo. Ela começou a esquecer da gente. Então nós tomava bronca toda hora. Toda hora, se ela esquecia, eu entrava e falava assim, benção avó, porque tinha que dar benção, gente. Eu amo isso. Benção avó. Morreu não tem coisa mais boa. Mais ninguém aí ela dizia, Deus te abençoe. Aí eu entrava, ia no tio ver ela, que nos últimos dias dela, ela ficou com o meu tio.
Aí eu entrava, conversava com a minha tia, a gente conversava. Quando eu voltava de novo, ela dizia assim, quem é essa? Aí, é Silvana. Silvana, vem aqui. Oi, vó. Tu passou por mim e nem me deu a benção? Eu dei sim, vó. Deu, não. Eu não te vi. Então, ô, vó, me perdoa, benção, vó. Aí, Deus te abençoe. E era assim que era. Um amor, gente. Um amor. Ela criou a gente. Ela deu a vida dela também pela que gente. A tia cuidava dela, né? Aí quando o tio ia, ela falava assim, aquela mulher que cuida de mim, me bateu, não era uma coisa que ela falava. Me deu uma surra aí, hoje. Aí a tia tava lá e o tio pegava ela assim, fazia... E ela fazia assim, ó. Ai, você bateu na minha mãe. Aí minha tia fazia assim. Ai. Aí ia lá perto dela assim, fazia assim. Ô vó, você falou pra ele que eu te bati. Ela falava, eu me ria, tão satisfeita que o meu tio foi lá tirar. Nós achávamos assim, gente, era uma criança. Era muito da hora. Era uma criança. Ela voltou a ser uma criança. A tardinha ela fazia, show galinha, show. Cadê Francisco, que era meu avô? Francisco não chega. Ela ficava na varanda, assim, lá da casa do meu tio, ficava falando. Aí a gente falava, o que tá fazendo, né? Pois Francisco ainda não veio. Francisco era o marido dela, né? Então, gente, são histórias, são vida. Por isso que eu falo para você, eu venho, tá certo que isso tá morrendo aos poucos, né? Com o determinado passar do tempo, a modernidade, as coisas, o respeito ele já não existe mais. O querer bem de pai, mãe e filho tá escasso, né? Já não tem mais aquela coisa bacana, aquele amor gostoso, aquele respeito, né? Independente do que eu acho, e do que eu pensar, e do que eu fizesse, eu tinha o respeito pelo que elas diziam. Então, aquele momento que elas me dissessem qualquer coisa, que elas chamassem minha atenção, apesar de velha, por qualquer coisa, eu baixava minha cabeça e escutava. E escutava. Aquilo não ia mudar o meu querer e o que eu iria fazer, mas naquele momento valia a pena respeitar o que elas impusessem, o que elas dissessem. Porque isso ia me instruir na vida. Quando eu fosse fazer determinadas coisas, eu ia me lembrar do dito delas. Eu ia imaginar como hoje, apesar de eu não ter minha mãe, só os olhos da tela de fora. Eu fico pensando assim, o que minha mãe diria? Como será que elas fariam? O que minha mãe acharia disso tudo? É muito importante você ter dignidade e respeito por si. Você se olhar no espelho e falar para você mesmo assim, eu me respeito, eu não deixo qualquer coisa acontecer comigo, eu não permito que as pessoas façam qualquer coisa comigo, você entende? Apesar da modernidade, apesar de tudo que acontece, eu ainda acredito que a mulher, ela tem que ter um respeito por si, independente do que os outros achem, ela tem que se garantir e se respeitar. Eu acho sim. A gente não se achou no lixo não, turma. Você não se achou no lixo. Eita, você mamou no peitinho de mamãe. Mamãe foi lá na maternidade, teve, ajeitou e fez tudo. E isso faz com que você respeite a sua família, que você crie muito bem seus filhos e dê a direção para eles e mostre para eles que nem tudo está perdido, né? Apesar do que nós estamos vivendo, né? É guerra, é preço alto, é um governo que não sabe o que faz, é caos na saúde, caos nas escolas, ninguém ensina mais nada, parece que acabou o ensino. Gente, é uma loucura. Acabou. É uma loucura que nós estamos vivendo. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, o amor de Deus e o respeito, esse não acaba nunca. Pode o mundo cair uma banda, mas eu tenho fé, eu creio no Deus vivo e eu acredito que sim. Qual é o objetivo da conversa agora? Família. Isso tudo já é tava família. Entendeu? Tudo isso que eu disse para vocês é o que eu trago dentro de mim. E tudo que eu vivi, entendeu? Família. Eu vi minha mãe ser massacrada por muitas vezes. Eu vi muitas coisas difíceis para me chegar até aqui, né? E passei muitas dificuldades. E depois que eu me entendi por gente, eu passei dificuldades e coisas que eu decidi que eu ia viver.
Então, eu tive várias atitudes que eu tive que suportar as consequências das minhas atitudes e me fez essa pessoa que eu sou hoje. Porque eu acho que quando você decide fazer algo na sua vida, não tem pai culpado, não tem mãe culpada, irmão culpado. O único culpado das suas atitudes é você. Se você começar a pesar melhor, a escutar melhor e avaliar tudo que chega até você, você consegue ter atitudes que favorecem a você mesma. Porque quando as consequências chegar boas, você vai rir muito. Mas quando chegar as ruins, você vai ter que baixar sua cabeça, pedir perdão a você mesmo e a Deus primeiramente, para você se sair dessas coisas. É duro? É. Tem que dar tempo. Muitas vezes você morre e não fez nada. Só fazendo bobagem. Por quê? Quer meter a cara, quer ser mais, acha que sabe tudo. A gente não sabe nada. E a gente morre ainda sem saber. Bora cuidar de gato? Bora ir comprar as coisas? Agora é um café só esse daí, porque não dá pra colocar no blog, né, galera? Fala pra mim. Fala ela, né, turma? Bora beber esse cafezinho. O que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte, turma. Raciocine bem. Nós estamos vivendo um tempo difícil. A gente tem que parar de culpar igual ou não. Ou fazer a diferença, então, né, turma? Vale a pena? Vale a pena ser do bem. Assim como as pessoas estão imersas em bosta, elas estão imersas em coisa boa. Eu digo isso pra você de experiência própria, que eu já disse isso pra vocês. Me casei aos 16 anos. Foi uma péssima escolha. Pai e mãe ali em cima de mim. Não, filha, não. Eu falei, ou vocês assinam ou eu saio fora. A mãe assinou. Quando eu me dei mal, até hoje, ela nunca nem escutou, calada, eu estou até hoje, porque o mau passo foi meu, foi escolha minha. E as consequências disso eu aguento até hoje, porque, gente, é muita consequência, você não tem ideia, o filho que não viveu junto com o pai, que ficou uma pessoa difícil, olha, é muita consequência, presta atenção, turma. Um filho tem que vir ao mundo quando você está pronta para saber que é para toda a eternidade. É toda a eternidade, não é só a vida, não. É para toda a eternidade o sorriso do filho, o bem-estar do filho. Deus dá, mas Ele cobra depois de você o que você fez. Mas aí o filho não é isso. Pouco importa. Aí já é outra pegada. Você está falando de você e do filho que Deus te deu. O filho vai responder, porque ele não é um bom filho? Se você foi uma boa mãe, ele vai responder. Não somos nós. Bora cuidar da vida, né? Bora aí, turma. Ai, gente do céu. É isso aí. E qual a moral da história? O moral da história é que a família vale a pena. Vale a pena você ficar. Você é uma mãe esplendorosa, você fica de longe só observando e curtindo o sorriso das netas. Que a gente começou a falar sobre ser utilidade, não presença, né? Eu tô de longe e eu curto as netas de longe. E como eu disse pra vocês, ela foi trabalhar, a Nora mandou foto dela trabalhando. Turma, presta atenção. Eu vi ela lá trabalhando bonitinha, fazendo as coisas. Minha Nora me mandou. A gente tira uma hora que seja na semana, ou a cada 15 dias, e nós falamos umas 2 horas no telefone. Nossa, tá achando que nós fala alguma coisa que, assim, nada? Nós fala qualquer coisa. Aí eu conto a história, qualquer coisa. Eu vi a gente ter assunto. Fala. Muito. Nós somos amigas, independente dela ser a mãe das minhas netas e a esposa do meu filho, ela é minha amiga e eu amo essa minha amiga. Depois de ser a minha amiga, ela é como uma filha. E depois de ser a filha, me deu as netas, cuida do filho. Ai, que loucura boa, não é não? Não é não, filha? É nossas preciosidades. Essas coisas boas que a vida dá, né? E eu que gerei, hein? Que da hora. Eu acho o máximo. Não, ninguém saiu da Xana porque eu tive 2 cesáreas, né? Glória a Deus, irmão. É uma loucura boa, é. Você gera dentro de você, você vê se mexer, você vê se formar. Você sabe que ela chorou na barriga?
E eu fiquei escutando aquele choro, eu fiquei imaginando assim, ué, de onde vem esse choro? Aí eu pus a mão na barriga, era ela. E ela tinha um tiquezinho no pé. Tinha? Ela faz assim com o pé, ó. Ela faz assim. Não tinha, no caso eu tenho ainda. E ela ainda faz assim. Aí eu sentia que ele fazia assim, eu falava, meu Deus do céu, mas De que vez que em é quando, isso? tipo, se eu tô cochilando no sofá, às vezes meu pé faz isso sozinho. Ela faz tudo Aí ela assim, fica, você vai na onde? Sei lá. entendeu? São meus amores. Foi a melhor parte da minha vida quando eu gerei o filhão. Ai, eu era aquela mãe, eu adorava aquela barriga gostosa, assim. Gente, é a coisa mais boa da minha Eu vida. tô Foi tranquila. quando eu gerei o filhão, que eu fui para maternidade, passei por toda aquela turbulência e quando eles vêm e ele te dá um troféu, você olha assim, você fala, não acredito que eu passei por tudo isso, ainda tem um pacote Olha, bom. vou falar pra vocês. Muito Então, pra mim ter um maravilhoso. filho vai ser só pra minha mãe cuidar, porque E quando ela Por mim, nasceu, foi a gravidez mais maravilhosa. Os dois, pensa, né? Foi uma gravidez ótima. Aí eu fui para maternidade, passei pelaquela turbulência toda. Quando o médico mostra aquela coisa maravilhosa, ai meu Deus do céu, é uma coisa boa, né? Aí agora eu fico vendo eles cresceram. Eles Queria, cresceram e eu fico observando Recomendo. eles. Eu tenho vontade de matar eles de vez em quando? Tenho vontade de matar eles de vez em quando, sim, ó. Mas a mãe ama mais do que tem vontade de matar, certo, turma? Tá bom, então. A mãe ama mais. É isso, turma. É um café maluco, da verdade. Se inscreva no canal. Pelo menos ela tá alucinando igual ontem. Concorda Eu comigo? estou, Ontem ela eu tava estou, alucinando. porque é muito importante você pôr para fora Ué. as coisas. Quando você fala, você amadurece dentro de você. Você consegue ter a certeza de que aquilo que você está falando está certo dentro de você. Porque muitas vezes as pessoas falam para concordar. Muitas vezes as pessoas elas falam para fazer uma concordância, mas quando elas viram as costas de você, ela fala, tá louca, não é nada disso. A pessoa, eu falei aquilo Não, só mas para... tem sempre gente que você tá falando, ela concorda. Você fala assim, tá com ela concordar, você fala assim. elas só outra coisa concordam porque é o momento. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, eu sou Silvana, essas coisas todas sou eu mesma. Meu filho me conhece assim. Se ele assistir esse vídeo, ele vai dizer, essa é minha mãe mesmo. Entendeu? Porque eu sou assim, sempre fui assim. E quando eu falo, é isso que eu falo. Desse jeito e dessa forma. Entendeu? Bom dia para vocês, turma. Agora a gente vai assistir a Evelyn espirrar, porque Tá ela vai frio agora. espirrar, e Tá eu vou ficar frio. falando aqui Quando com vocês. começa a ficar frio, essa Evelyn espirra. É. Se tá calor, a Evelyn morrendo. Ela vai Agora, ficar espirrando, segue o espirrando, baile. espirrando. Aí o vídeo vai ter que se chamar assim. Quem a fez a Evelyn Evelyn com rinite, com problema? Foi ela. Tivesse trabalhado melhor na causa. Como Não era que eu ia trabalhou, saber, agora né? o Que tinha que problema fazer existe. alguma coisa, né, O turma? problema existe, né? Ela é alérgica, né? Se ela tomasse remédio para alergia, ela não espirrava tanto, mas ela não gosta. Ô, gente, vou Ah. ficar bebendo remédio toda hora? Bebendo não, tomando. É isso, galera. É nóis. É o funk. É difícil você criar um ser humano, né? Eu fico vendo pelas minhas sobrinhas. A gente cria expectativas, mas mesmo assim elas são o que elas são. Independente Porque elas das suas são, elas expectativas. nascem. Todo mundo já vem com o seu caráter Gente, pronto. não tem Você, essa. mãe, pai, irmão, tia. A gente molda conversando. A gente né? expõe tudo, né? O A lado gente bom, molda o lado conversando. ruim, a pessoa vai pra... Você chega e fala assim, a neta, você sabia que tem um lado bom e um lado ruim das coisas, né? Sei, vó. Você sabe que Deus é o lado bom, né? E o lado ruim é coisa coisa É ruim, difícil. né? Sei, vó. Eu falei, se você responde pro pai, maltrata o pai, seja respondão, fala grosso, fala coisa ruim, você sabe quem é que você tá agradando, não é Deus. Quando a gente faz algo ruim nessa vida, não é a Deus que você agrada. Isso serve para todos nós, turma. Aí ela chorou, vó, não acredito. Eu falei, não precisa chorar. É só não fazer. Entendeu? Mas a gente faz, porque é da natureza do ser humano fazer coisinhas erradas. Mas é aquilo Mas que nós temos a oportunidade que eu quis dizer de melhorar, é que de pedir perdão. é difícil a gente criar um ser humano. E quando ele tá pronto, você vê que
Ele tem um jeito dele, E mas ele que tem. ele soube ouvir o que você tinha pra falar e absorver, assim. Entende? Os filhos, Tipo, eles nunca vão ser o exemplo, aquela coisa exemplificada, aquela santidade. Não, Nunca ninguém ser. é, gente. Ninguém é isso. Mas ele vai carregar dentro dele todas as informações que você deu, sendo uma mãe. eu gosto. Entendeu? Sempre que ele tiver em situações ou que acontecer algo, eles vão ter uma memória para eles buscar, para eles se lembrar, para eles trazerem dentro dele, assim como eu tenho. Eu consigo visualizar minha mãe falando, eu consigo abraçar minha mãe em pensamentos. Minha mãe, eu era muito apegada a ela, assim, eu sempre fui aquela pessoa muito apegada. E ele tá muito, começando outra coisa que nós já tava terminando. E hoje, quando eu penso, quando eu faço um café como esse, quando eu estou falando de família para vocês, quem eu tenho dentro do meu coração falando de família com vocês é ela que está do meu lado, é ela que me inspira, é ela quem dita dentro do meu coração o que é uma família, porque foi ela que me ensinou assim, que família é amor pelos outros, com defeitos, com qualidades, distante ou perto, juntos, separados, mas é família. Beleza? Bora cuidar da casa. Bora, galera. E o celular, como Ainda sempre, tamo não aqui. desliga. Ele é um show.